Conte sua história e inspire o mundo. Não há para você mais um episódio do nosso Podguina, o seu podcast. Você que ainda não acompanha as redes sociais do Podguina, estamos no Instagram, que é @podguina1, no canal também no YouTube. Graças a Deus o pessoal está se inscrevendo, está compartilhando lá, deixando o like. E também no TikTok. Lá você, tanto no Instagram quanto no TikTok, você tem os cortes das entrevistas que acontecem aqui, as histórias no Podguina, o seu podcast. E hoje estou recebendo aqui meu amigo Paulinho e o senhor Benedito. Hoje a gente vai falar de um tema aqui muito importante, que é a pastoral da sobriedade. Primeiramente, cumprimentar aqui o Paulinho. Paulinho, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Prazer ter você aqui. Boa tarde a todos, né? Obrigado, Ignaldo, pelo convite, cara, né? É um prazer mesmo estar aqui. E falar um pouquinho da pastoral, né? Como funciona esse grupo, né? A importância que tem dentro dele, né? Dentro da nossa cidade hoje, né? Paulinho da pastoral hoje, Paulinho do União, Paulinho da Dona Nair, Paulinho da Capelinha, né, Paulinho? É. E aí você começou a contar aqui pra mim aqui que, na verdade, você nasceu mais ali nos Barros, né? Você convivia mais ali. Isso, Ignaldo. Eu nasci aqui em Paula Cândido, depois minha mãe casou e aí a gente foi para os Barros, né? E fiquei lá até 7 anos de idade nos Barros, né? Comunidade dos Barros. E depois a gente mudou para a rua, né? Meu padrasto mudou para a rua para me estudar, né? Que nos Barros não tinha a escola de primeiro ano, né? Aí eu mudei para a rua para mim poder estar estudando aí. E aí a vida toda foi ali na Capelinha mesmo? Toda no bairro Capelinha? Toda a vida. Bom demais. Seu Benedito, boa noite. Boa tarde, né? Com gostinho de boa noite, né, Paulinho? Boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado por ter o convite, ter aceitado o convite de estar conosco aqui. Obrigado, e eu que agradeço, né, a oportunidade de a gente estar podendo falar aí dessa pastoral da sobriedade, muito importante, né, no trato, né, da dependência química e outros tipos de dependência. O senhor Benedito, mais conhecido como Bené hoje do 13 de maio, mas o senhor estava contando aqui que a vida toda foi ali na comunidade ali. Queria que o senhor contasse mais, fica à vontade. Foi lá no Sotote Ferreira, né? Eu morei lá desde os 7 anos até quase 60 anos. Né? Morei praticamente a vida toda lá. A vida toda ali na comunidade. Sim. Ali. Né? Mudei para lá com meus pais, né? Meu pai faleceu lá, minha mãe já, quando ela faleceu, também, né, continuei morando lá. E tem uns 10 anos que agora eu moro no 13 de maio. No 13 de maio. Hoje é Bené do 13 de maio, né? Bené 13 de maio. Bené da Pastoral. Bené da Pastoral. A gente, né, igual o senhor Bené já disse, a gente vai falar desse assunto tão importante, né, que é a pastoral da sobriedade, que alguns entendem o que é e outros não entendem. E assim, eu queria ouvir do Paulinho como que é, né, esse processo até ele chegar a participar, também depois de ouvir do senhor, Paulinho. Queria que você ficasse à vontade, falasse um pouquinho, né, da sua chegada na pastoral, como que foi esse processo, porque é um processo, né, de construção de muito tempo, mas que você desse uma resumida para que as pessoas entendessem. Pois é, Ignaldo. A pastoral nasceu, né, há 11 anos atrás, né, foi na igreja de São José, Jubileu de São José. Jubileu de São José. Veio um padre, e aí eu esqueci o nome do padre. E eu nem estava à missa, né? Minha esposa que estava, algumas pessoas estavam à missa. E eu estava na casa de um amigo levando a mensagem para ele, sabe? Falando para ele sobre o álcool, as drogas, né? O que o álcool e as drogas fizeram comigo. E convidando ele para a reunião, para participar, sabe, oferecendo ajuda, né? E assim que eu saí, né, antes de eu sair, que eu terminei dessa conversa com esse amigo, eu passei na igreja, minha esposa aí me mandou mensagem: ó, tem um padre aqui que está falando sobre a pastoral da sobriedade, esse grupo muito importante, que era bom para a gente implantar essa pastoral aqui, mas que a gente teria que fazer uma formação, né? Da pastoral para poder implantar depois aqui, conversar com o padre. E aí eu gostei muito da ideia, né? A gente já... Eu antes frequentava o Narcóticos Anônimos, né? Sim. Lá em Viçosa. E aí a gente conseguiu trazer esse grupo para cá, abriu uma sala aqui de Narcóticos Anônimos, já tinha 7 meses já que estava aqui o grupo. E apareceu a pastoral da sobriedade, né? Aí eu gostei muito também, muitas pessoas que estavam na igreja
naquele momento gostou também. E aí a gente começou a abraçar essa causa. Você aí. estava na casa de um amigo, né, conversando com ele, e aí, né, veio essa questão da pastoral, né? Como é que pode, né? Coisa boa demais, né, Paulo? Coisa E boa, aí, né? ao todo, já tem quantos anos? Já tem, vai fazer 12 anos, né, Bené? 12 anos. 12 anos. É. Eu queria que o senhor também, né, falasse um pouquinho da pastoral, né, da chegada do senhor, e o que o senhor quisesse ficar à vontade para fazer um pouquinho também da apresentação do senhor na pastoral. Sim, eu cheguei na pastoral um pouco depois, né, do Paulinho. Por quê? Porque eu também experimentei a dependência lá na minha casa, né? O meu filho, né, teve essa infelicidade, né, de experimentar a droga, né, e foi nesse momento que me convidaram para conhecer a pastoral da sobriedade. Eu nem sabia o que era isso, né, e fui começar a entender a partir do momento que eu comecei a frequentar, porque eu precisei de buscar ajuda, né, porque os pais, né, a família precisa de buscar ajuda. Precisa buscar ajuda para o filho, né, para o dependente, mas principalmente para eles também, porque senão eles vão viver em função do dependente, né? Se torna codependente e vai tornando dependente mesmo, cai em depressão, né? Então precisa de buscar essa ajuda. E a Pastoral da Sobriedade oferece essa ajuda, além de oferecer para as pessoas, né, que querem buscar uma recuperação, oferece também para os familiares. E foi assim que eu entrei na Pastoral da Sobriedade e estou lá até hoje. 12 anos, graças a Deus, né? Tem menos, né? Deve ter tá, 5, 6 anos, por aí. Sim. E aí o senhor, né, foi através aí, né, da questão, né, de uma pessoa dentro de casa. Sim. E aí o senhor, ao mesmo tempo, também fala dessa importância de não só a pessoa que está com dependência, mas a família também participar desse processo e entender como funciona tudo isso. A família, o melhor caminho é a compreensão, né? É isso que está aqui, ó. Compreender, né, procurar entender a dependência, que a dependência é uma doença, né? A gente só vai descobrir participando, porque eu não sabia que era doença, né? Doença, para mim, era dependência, como os muitos ainda têm, né? Que é uma pouca vergonha, né? Ser vergonhice, mas não é, né? É uma doença e a pessoa precisa de compreender, principalmente os pais, para poder ajudar os filhos, né? Porque se eles não compreenderem, não tem como ajudar. Isso é só quando compreende que consegue entender e ajudar também nesse processo, né, Sobana? É que muitas vezes o dependente não vai procurar a ajuda, mas os pais têm que procurar. Já é um sinal para o dependente que os pais estão buscando, né? Com o tempo ele vai compreender que é preciso buscar. Meu filho, graças a Deus, hoje está bem, né? Teve internado em casa de recuperação, né? 2 vezes ou mais, né? Mas hoje ele está bem, graças a Deus, está há quase 7 anos, limpo, graças a Deus, está cuidando da vida dele, né? Então é isso, mas o apoio da família é muito importante, né? E Paulinho, qual que é o caminho correto que as pessoas, para procurar, por exemplo, a pastoral sobre sobriedade, vocês enfrentam muita dificuldade da família, mesmo igual o senhor Benedito falou, da família procurar, de entender esse processo? Aguinaldo, bem, realmente, né, o dependente, ele mexe com todo mundo da família, né? Dependente químico, tanto do álcool como das drogas. E outras dependências também, né? Porque a dependência não é só a droga e o álcool, né? Ela envolve um monte de questões, né? Um monte de questões, né? Sobre jogos, né? Vício de limpeza, de compras, né? E, então, são várias, né, dependências ali que acabam mexendo com a família toda, né? E o dependente químico, né, do álcool e da droga, né? Eu acho que é mais. Envolve mais a família, né, sofre mais. E a gente vem, né, falando sempre, né, nas missas, né, oportunidades que a gente tem, de que a família precisa se tratar também. Porque a família, né, como o Benedito colocou aqui, se torna codependente, né, que ela vive em função do dependente químico. E acaba esquecendo dela também. Então a família adoece também junto, né? E acaba que a família às vezes faz coisas que não deve fazer, né? Aí o dependente, né, tá vendo que a família tá ali, né? Ser um exemplo, por exemplo, se o dependente mora dentro da sua casa ali, né, com os pais, se ela ou mora sozinha, por exemplo, se ela tem uma televisão em casa, ela pega e vende essa televisão para comprar droga, aí a família
né? O dependente, ele é mestre em manipular, mentir. Né? Ele conta uma mentira para rebater a outra. É um processo para manter o vício. Manter o vício. Ele fala que atrapalhou, que levou para consertar, mas não compensa arrumar. Aí a família vai, compra outra TV e coloca no lugar. Né? Aí chega um tempo que a família descobre, né, que isso é mentira. Mas mesmo assim, né, principalmente a mãe, que o amor de mãe é diferenciado, né? Vai, compra, né, dá dinheiro, o pneu do carro atrapalhou, eu preciso comprar um remédio. Comigo foi assim também. Eu falo por isso porque comigo foi assim, né? Eu inventei várias vezes na minha dependência química. Eu falava que minha mãe estava passando mal, morava lá nos Braga na época, que eu precisava de dinheiro para mim vir ver minha mãe pôr gasolina na moto. E era mentira. Então, o dependente é mestre nisso, né? Então, a família, né? Até a família descobrir, né? Há muitos anos que o dependente está ali no uso. Mas mesmo assim, ainda acaba, né? Pelo amor que tem, acaba fazendo essas, né? Né? O dependente vende, né? Uma televisão, a família vai lá e repõe outra, um pneu do carro, vai lá e repõe, né? Um exemplo da gasolina e moto. Então, a mentira né, tem em primeiro lugar o dependente. Igual você falou, né, Paulinho? A questão da mãe, principalmente o amor de mãe, e muitas vezes ela é a última a saber, porque ela está acreditando, né, no filho, né? E demora a entender essa questão, né? Essa manipulação, né, que é para dependência mesmo, né? Porque você é um exemplo disso, né? Você fala como uma pessoa que passou por esse processo, né? E graças a Deus hoje, né, é um dos responsáveis pela pastoral, e o senhor Benedito, né, que teve um caso dentro de casa. Então, são pessoas que conhecem bem como funciona, né? E o senhor, como pai, como que o senhor entendeu isso? Que a questão né, dentro de casa do senhor era uma doença. Como que o senhor começou a entender isso para lidar com essa situação melhor? Foi depois que eu procurei a pastoral da sociedade. Né? Eu procurei me informar também, pesquisar, né, sobre o assunto, né? Porque antes eu não sabia nada, né? Nem sabia, essa palavra dependência para mim era desconhecida, né? Uhum. Aí procurando informar, né? Mas é só participando, né, que a gente vai compreender que é uma doença. E é o caso de muitas pessoas hoje não compreenderem, principalmente os poderes públicos, né? Precisava de agir mais para dentro nesse sentido de compreender, né, que é uma doença. E muitas vezes eles não encaram isso como uma doença. E acontece muito, Sr. Benedito, você está falando do poder público, da sociedade como geral, ela vê a pessoa... A gente fala de pessoas que fazem uso de drogas, alcoólico, né, que igual Paulinho disse, que é maior, mas a dependência ela envolve muitas coisas, e muitas pessoas, elas às vezes fazem um julgamento errado por não entender. Faz um julgamento, coloca, né, apelido, né, ali o pinguço, drogado, né, um monte de adjetivo que coloca nas pessoas, que diminui a pessoa, né? E no nosso caso não é diminuir a pessoa, é compreender a pessoa, né, respeitar, entender, tratar ela de igual para igual, né? Eu aproximar do dependente, aproximar como uma pessoa normal, tratar ele como um irmão, um amigo, né? E o dependente precisa de sentir isso. Porque ele não precisa ser excluído da sociedade, né? Porque quando você exclui essas pessoas, automaticamente você está alimentando ele mais ainda né, a ir para esse outro caminho, né? É que muitas vezes essa exclusão começa dentro de casa. Sim. Né? Às vezes os pais já excluem, né? Os pais já começam a colocar nome, né? Xingamento. Isso não adianta, só vai piorar. Ô Paulinho, nesses 12 anos de pastoral da sobriedade, quais os desafios maiores que vocês enfrentam? O desafio maior assim, porque a gente quer ajudar todos, né? Sim, aham. Então, igualzinho, né? Os agentes da pastoral. Quando nós fizemos a formação, foi 20 pessoas que fizeram a formação. Aí, quando nós abrimos, porque aí a gente fizemos um estudo com 3 meses, que a gente tem que fazer um estudo primeiro dos 12 passos. Isso no início da pastoral de sobriedade? Da pastoral, Ele faz existe um processo, então, não é só montar o grupo, né? Não. A gente fizemos a formação, foi 3 dias de formação, e depois a gente ficou 3 meses fazendo os 12 passos.
para depois preparar, para depois abrir a sala para receber o público, né? Então, muito bem organizada a pastoral, né? Tem o coordenador, tem o vice-coordenador, tem o tesoureiro, tem o secretário, né? E aí fizemos com 20, né? Quando nós fomos abrir a sala, só abrimos com 15. 5 já desistiram no meio do caminho. E hoje, frequência que está tendo hoje, 7 mais ou menos, né, Bené? No máximo. Sim. No máximo uns 7 pessoas que fizeram a formação que está hoje participando da pastoral, sabe? E eu acho que o dependente enxergar isso, a família, né, enxergar, saber que é uma doença, né, que é uma doença progressiva, fatal, incurável, né, a doença da adicção que a gente fala, não tem cura, né, porque é a doença do comportamento, né, é a doença física, mental, né, espiritual. E então a gente, esse desafio que a gente enfrenta sobre a frequência de reunião, né, e até mesmo a frequência do dependente químico, né? Porque, como o Bené falou, sempre é o familiar que vai primeiro, né? Buscar ajuda. Então, né? tem essa procura do familiar antes de procurar ajuda. É raro, assim, casos da pessoa que é dependente procurar vocês ou acontece também? Acontece, mas é raro. Aham. Sempre a família que liga, manda mensagem, né? Eu mesmo sempre estou fazendo visita à família, né? E semana passada, semana atrasada, eu tive no 13 de maio ali, visitando a família. Sim. Visitando, né? A família me chamou para conversar com o dependente, né? Então, porque a gente quer, cara, né? Do mesmo jeito que eu hoje estou conseguindo sair, né? Uhum. Vou fazer dia 4 de agosto agora, Deus quiser, eu faço 14 anos. Que Graças a limpo, Deus. Né? Não ingiro nada que contém álcool, nem champanhe, nem energético, nada, sabe? Nem droga, nem nada. Então, do mesmo jeito que eu estou conseguindo, eu quero ajudar que as pessoas saiam também desse mundo, né? Porque adicção quer dizer escravo. Então, a pessoa vira escravo do álcool e da droga. E ela não consegue controlar nunca. Depois que ela desenvolveu essa doença, ela não consegue controlar mais. Então, ela vira escravo do álcool e da droga. Só que a pessoa mesmo que está na dependência, ela não vê, não enxerga isso fácil. Então, não acho que os familiares vêm buscar ajuda do meu familiar, né? Tá vendo tudo, e a gente está de fora, que já passou por isso, a gente sabe tudo, o comportamento, a gente sabe as atitudes, como que age. A gente sabe, eu sei quando o dependente é mentindo, sabe? Eu já fui dependente antes, eu já fui usuário, então eu fazia essas coisas todas, né? Então, graças a Deus, hoje, né? E a pastoral da sobriedade trabalha só por hoje, um dia de cada vez, esquece o amanhã pertence a Deus, né? Então o dia mais importante é hoje. Só por hoje. Só por hoje. Venceu hoje é mais um dia vencido. Mais um dia vencido. Ô, Paulinho, e essa abordagem, você falou que, né, que as famílias entram em contato com vocês e você faz vão fazer a visita. E essa conversa, ela é uma conversa tranquila com essas pessoas, porque, igual você falou, né? Eles mentem para você também, que vai participar, como que é esse processo? Infelizmente, né, Geraldo, né? Uhum. Mente, né? Fala ali, né? Às vezes tá na pressão da família, né? Uhum. E minha esposa, e acaba que se fala, eu vou, semana que vem eu vou participar, uhum. e acaba que não, né? Não vai. E a gente orienta também a família, ó. Já que ele aceitou vir conversar com ele, é um processo agora. Já é um passo, ele aceitar conversar. Conversar. Uhum. Eu falei que agora é um processo, né? Agora, quando eu falei que conversei com essa família, a família não pode abandonar, que se abandonar fica pior. Sim. Se a família abandonar, quem na rua vai colher? Então a família, né, é o berço fundamental ali para mostrar pro dependente ali que tem a família a apoiar ele, para ele quer ajudar ele a sair desse vício. A família, o alicerce principal é a família, né? Principal. E quando a família entende, igual o Sr. Benedito disse, quando a família entende que isso é uma doença, Sr. Benedito, as coisas não é fácil, né? Para quem convive, mas fica mais leve quando começa a entender que isso é uma doença? Fica mais leve, né? A pessoa tem que procurar entender. A partir do momento que ela começa a entender, já fica mais tranquilo, né? Ela já sabe como que vai lidar com o dependente, né? Tem que ser com amor, mas com firmeza, né? Não pode ir cedendo à chantagem, porque o dependente é cheio de chantagem. E
os pais caem facilmente nessa chantagem deles. Quando eles querem uma coisa para eles, eles têm uma facilidade de um jeito ali de convencer, né? Se a pessoa não for esperta, ela cai. Tem que ter o amor, mas tem que ter a firmeza também. Sr. Benedito, a gente está conversando aqui, você que vai assistir essa entrevista, esse bate-papo, a gente conversou antes, eu venho de uma família, por exemplo, que eu cresci, né, na bebida, né, na doença, né, vamos dizer assim, na questão da bebida, do meu pai, né, minha mãe também bebeu muito, hoje, graças a Deus, né, não bebe mais. A gente tem também na família essa situação, e teve uma vez que eu conversei com o senhor, né, eu comentei com o Paulinho também, começamos a falar sobre a doença, e eu comecei perceber mesmo, né? Eu falei assim, você começa a mudar as suas atitudes de como agir e o momento certo com as pessoas, né? Que você vê que é uma doença mesmo, que é o que o senhor está falando. E aí, quando a família entende isso, ela igual você falou, tem que ter amor, mas tem que ter firmeza. Firmeza, né? Hoje eu sei olhar para uma outra pessoa dependente, né? Com mais compreensão, né? Porque eu entendi isso. Né? Eu aprendi com meu filho, né, com a dependência dele. Né? Aí eu sei olhar, respeitar o dependente, né, conversar com ele. Né? Paulinho estava falando aí da dificuldade, né, de trazer um dependente para a reunião, né, e como é difícil, eu confirmo com você que é difícil. Às vezes a gente chega até a esperar aquele dependente entrar naquela porta ali. A gente até sonha com ele entrando ali. Sim. Né? E vem aquela decepção, assim, mas a gente sabe que é assim mesmo. A gente tem que compreender que é assim também. E aí, a questão também do momento certo. Tem a questão de Deus e a questão da atitude dele como dependente. Quando a gente convida a pessoa, a gente já está semeando uma coisa. Sim, né? Quando ela fala, eu quero, sim, naquele momento ela quer. Né? Naquele momento ela quer. Mas daqui a pouco ela não quer mais. Né? É o vício que puxa, a dependência puxa para o outro lado. Mas o trabalho da pastoral é esse, você nunca desistir dessas pessoas. Nunca desistir. Né? E orientar a família também, nunca desistir. Se ela precisar de ajuda hoje, né? Amanhã ela precisar de novo, você está ali com aquele mesmo, né? Com aquele mesmo carinho, com aquele mesmo interesse de ajudar, sempre. E quando a gente fala da dependência, envolve muitas coisas, e a gente vive numa sociedade que o número é muito grande, né, Paulinho? A gente tem um número muito grande. Paulinho, as famílias, elas estão assim buscando mesmo, participando? Como que está sendo a família nessas reuniões, a participação da família? Porque eu não falo deles entrar só em contato, né, Sr. Benedito? Entrar em contato, ligar para o senhor, para o Paulinho, que está precisando de ajuda, é uma coisa. Mas como que está sendo a participação dessa família nas reuniões? Eles estão participando, a sociedade em si, elas estão buscando isso? Como que está acontecendo esse processo? Ô, Aguinaldo, infelizmente, né, são poucas famílias que frequentam, né? Pouca. A Pastoral da Sobriedade tem também o anonimato, né? Sim, o anonimato. E o que a gente fala ali, a Pastoral da Sobriedade forma, né, a gente tem a passagem bíblica, né? Sim, Cada sexta-feira a gente trabalha um passo, né? E nesse passo tem um momento ali da reunião da palavra, da acolhida, depois tem um momento da partilha e a gente divide o grupo. E ali tem um coordenador de cada grupo ali que a gente faz a pergunta, né, por que estar ali, e a pergunta que está no livro dos 12 passos da pastoral, né? E aí a gente faz essa pergunta para a família. Ou se a família não quiser falar sobre essa pergunta, pode falar sobre ela mesmo. Então, esse momento ali da família partilhar, né, a gente sempre fala sobre o sigilo. Aquilo que fala ali, fica ali. Fica ali, sim. A outra porta para fora da pastoral, né, a gente não pode falar nada. Porque não é um processo fácil, né, Paulinho, para cada família. E então, são poucas famílias, infelizmente, né? E é na onde que eu falo que a família, né, primeiramente a família que chega, é a família que tem que buscar ajuda mesmo, porque ela se torna codependente, né? E ela acaba vivendo a função, né, em função do dependente aqui. Então a família precisa de buscar ajuda. O Benedito colocou muito bem aqui. A família, né, amor, tem que dar amor, tem que acolher, mas também tem que ter pulso firme, né?
não é não, né? Não pode dar dinheiro para o dependente, que a gente sabe que para que vai ser, não pode dar dinheiro. Tem que ter braço firme mesmo com o dependente, né? Mas o amor a gente não pode deixar de dar. Tem que mostrar para ele, se você precisar para você parar de usar, fazer um tratamento, um exame, eu estou aqui para te ajudar. Agora, para te dar dinheiro para você usar, isso eu não vou te dar, né? O amor meu para te ajudar, eu estou aqui, né, para te ajudar o que você precisar, mas não pode, tem que ter posto firme também, né? Senão... E quando a família tem esse posto, essa questão da firmeza, igual o senhor Benedito disse, isso é um processo de ajuda também com a questão do dependente? Porque quando ele entende que não vai ter isso dentro de casa, que as coisas mudou, que não tem essa facilidade, isso ajuda no processo também? Com certeza, isso ajuda no processo, porque o dependente, enquanto ele não sentir na pele a dependência dele, enquanto ele mesmo não enxergar que ele está no fundo da fossa, a gente fala poço, mas não é poço, porque poço tem água limpa. É fossa. Fossa, infelizmente, né? Uhum. Eu tive lá, no meio daquela merda toda, né? E então, enquanto o dependente não sentir na pele mesmo o sofrimento que ele está passando, ele não vai parar de usar. Antes que eu falo que a família tem que ter posto firme, porque se a família der tudo que o dependente quer, ele não vai parar nunca de usar. Porque o dinheiro que precisa para comprar, ele está tendo. Né? E as mentiras estão continuando contando, está funcionando. Então, enquanto ele sentir na pele, infelizmente, ele não vai mudar. E, infelizmente, também a gente, né, é triste falar, mas tem muitos que às vezes não chega a pedir ajuda, não tem chance, né? Morre antes. Sim. Uhum. A gente sabe como que está aí, né? Dependente, né? Morre mesmo, né? Porque se ficou devendo, morre, infelizmente, né? Então, enquanto se ele não sentir na pele, né? Que precisa mudar, que ele mesmo, né? Ele sentir, ele não vai mudar. Eu preciso de ajuda. Ele tem que enxergar, que tem que ver, o ciclo fechou pro meu lado, não tem mais saída, a família já não tá, eu não confio em mim, a família já não está caindo na minha mais, não consigo arrumar dinheiro emprestado na rua com ninguém mais, ninguém arruma trabalho para mim mais, né? Enquanto ele enxergar que perdeu tudo mesmo, que precisa de ajuda, aí ele não vai parar de usar. Você falou sobre questão de exame, né? Dos 12 passos, ou você ou o seu Benedito. Essa questão desse processo de internação, ou essas coisas que a gente sempre ouve falar, como que funciona essa questão? Quando a pessoa aceita o tratamento, existe esse processo de internação antes, ou é pastoral de sobriedade, até chegar a questão... Não sei se a internação é a melhor forma que a gente fala, mas é o que a gente ouve, né? Não quer dizer que é a melhor forma, mas eu queria que vocês ficassem à vontade para falar como funciona esse processo. Pois então, quando o dependente, né, aceita ajuda, então eu quero fazer um tratamento, tem os exames tudo para ser feito antes, né? Sim. E aí começa um processo ali, né? Dele fazer esses exames todos. E a comunidade terapêutica, a gente leva sempre para a comunidade terapêutica, porque é a comunidade que funciona mais. E muitas vezes, a pessoa leva para a clínica. Clínicas são 6 meses, caríssimo. E muitas das vezes, muitos dos dependentes, a clínica, a maioria do dependente está lá obrigado. Não está lá por livre espontânea vontade. Ele está ali porque foi a família, né, infelizmente chegou um momento que não tinha outro recurso. Não tinha outro recurso. Aí ele levou a força para lá. E aí, muitas às vezes, chega lá, alguns lá dentro, às vezes chega lá dentro e, né, começa a querer mudar. Agora, muitos não aceitam, então fica lá dentro poder de remédio. Fica dopado lá dentro. Terminou 6 meses, vem embora, mas ele não sentiu na pele o processo que é a recuperação, né? E é 6 meses só. 6 meses só, né, praticamente não funciona. Então, a comunidade terapêutica, ela é 9 meses, que é uma gestação de uma mãe, né? Igualzinho a criança está ali dentro do ventre da mãe 9 meses. Depois que ela saiu do ventre da mãe, ela vai ter aquele desafio aqui fora com o mundo. E assim é o dependente químico, porque ele fica lá na comunidade terapêutica fazendo tratamento 9 meses, né? Quando aceitou a ajuda. E lá dentro, ele está aprendendo que vai ser colocado em prática aqui fora depois. Porque lá tem vários processos, tem reuniões, tem hora para acordar, tem hora para dormir. Existem regras para tudo. Para tudo. Tem hora para acordar, hora de oração, hora de laboterapia,
que é um trabalho que faz dentro da comunidade, que a gente mesmo que cura da comunidade. É horta, é plantar alguma coisa, bater o campo, lavar o banheiro, cada um lava sua roupa, arruma sua cama, cada semana fica 2 na cozinha. Então é tudo um processo ali de que a pessoa vai estar lá dentro aprendendo, né, o que vai ser Ele torna-se útil. Útil. Ali como porque tudo aquilo que o dependente que for perdeu quando era pequenininho, que os pais ensinou, né, lá dentro começa esse processo para ele, né? Desde o início, ele hora para tudo, hora para alimentação, hora para banho, hora de reunião, hora de televisão, hora de recolher. E fica 9 meses lá aprendendo, né? Então, depois que ele sai lá de dentro, não terminou o tratamento dele. Aí que começa aqui fora depois a ajuda. Né? Porque lá dentro ele está aprendendo, né? Ganhando as ferramentas que vai ser colocado em prática aqui fora. Então, aqui fora depois ele vai procurar os grupos de autoajuda. Né? O Pastoral da Sobriedade, com o qual nós estamos, né, aqui hoje visitando, falando. E Deus, primeiramente é Deus, né? Assim, antes de tudo, né, a pessoa aceitar a ajuda, né, primeiramente é Ele, é Deus. É Deus que toca o coração na mente da pessoa. E da família que não desiste, né, que está ali acolhendo ali. Então, depois que ele terminou os 9 meses lá, ele precisa dessa ajuda que foi depois. Continuar, né, o tratamento aqui fora. O tratamento. Que é reunião e Deus, né? Tanto faz missa ou evangélico. E lá, dentro da comunidade, ele aprende tudo isso. Que ele precisa seguir aqui fora também. Aqui fora. Lá dentro tem psicólogo, tem agente de saúde, né? Se precisar de ir no médico, eles levam no médico. Tem toda uma equipe ali que, né, trata o dependente. Tudo que precisa, né, lá dentro tem. Então, e lá tem os coordenadores, né? Que tem reunião, né? Tem até escrito lá, né, as regras, tudo que da comunidade que tem que ser respeitado dentro da comunidade, né? Então tem hora para tudo, tem dia para lavar roupa, tem cada semana fica 2 na cozinha, então é muito bem organizado. Né? São divididas as responsabilidades todo dia. Seu Benedito, Paulinho está falando sobre comunidade terapêutica, a gente, né, vê algumas postagens de pessoas, né, até o filho do senhor, por exemplo, pessoas que participam dessas comunidades e a gente vê que muitos deles sai com companheira e constrói uma vida ali dentro e já tem um caminho a seguir. Né? Alguns aprendem muita coisa lá dentro que não sabia, né, antes de chegar lá. E a importância dessa comunidade é muito importante por causa disso, né? Também. É muito importante, porque o meu filho, né, o José Ricardo, sim, ele, nessa comunidade terapêutica, né, que ele recebeu o tratamento, ele ficou 1 ano lá como voluntário, né? E agora ele continua lá, é um dos coordenadores lá, né? Hoje ele é um dos coordenadores. Onde que ele foi cuidado, ele ajuda a comunidade que ajudou ele. Isso. Ele entendeu a importância de ser ajudado e hoje ele é um dos coordenadores, da comunidade. A importância, a gente está falando pastoral de sobriedade, a gente está falando de tudo, e tudo isso é ligado à igreja, é ligado a Deus. Queria que o senhor falasse melhor da importância da pastoral de sobriedade, a questão da igreja, a pastoral de sobriedade e como que entra tudo isso junto para as famílias e os dependentes que estão vencendo tudo isso. É a espiritualidade, né, que a pessoa tem que buscar. Seja que igreja for, na católica ou em outra religião, ele tem que buscar essa espiritualidade, essa força em Deus, né, que é o primeiro elemento que ele tem que buscar. Né, e procurar, né, depois que está fora da comunidade, né, buscar coisas que vai fortalecer mais, né, lazer, né, esporte, o trabalho, né, porque a pessoa que entra lá, ela entra toda indisciplinada, lá ela vai ter disciplina, né, é a coisa que ela sabia, que ela fazia antes, né, lavar um copo, o dependente nem isso faz mais. E lá ele vai aprender isso tudo, né? Sujou um copo, ele vai lavar, né? O prato que ele comeu, ele vai lavar, né? A roupa, a cama que ele dormiu, ele vai arrumar a cama. E o dependente, ele não faz nada disso. Ele não lava o prato que ele come, o copo que ele toma água e coloca ele lá, toma café, coloca o prato. E lá na comunidade aprende tudo isso, é a disciplina,
né, que se perde quando está na dependência. E muitas das vezes, às vezes, nem um banho toma, né? Nem a higiene faz, toma. porque tá naquela situação complicada mesmo, né? Sim, não dorme, né? Dorme, troca, né? O dia pela noite, né? À noite ele vai andar. Sim. Né? É assim a vida deles. À noite ele some. E a comunidade terapêutica, ela ajuda ela recebe ajuda da sociedade, de maneira geral. Essa maior parte é da sociedade. Tem os voluntários, né? Os associados, né? Que ajudam. Né? Recebe uma ajuda do governo? Não sei, do governo, da prefeitura. Né? Não sei. Mas precisa da ajuda da sociedade para se manter como... Até porque essa ajuda da sociedade, ela faz muita diferença, esse apoio, né? Sim, o apoio que a prefeitura oferece é muito pouco. Né? Ela depende mais inclusive a pessoa que não tem condição mesmo, né, porque o valor lá para uma mensalidade é um salário. Sim. A pessoa que não tem condição mesmo, né, eles costumam acolher a si mesmo. Né? A pessoa que tem condição de contribuir com a bolsa, com a cesta básica, contribui com aquilo que ela pode. Né? Eles não deixam de acolher a pessoa por falta, né? Por falta de condição. Sim. Paulinho, a gente está falando essa parte que você disse sobre a manipulação da pessoa que faz que é dependente, né? Seja álcool, né? Tava contando até o caso do meu pai, né? Que chegava a beber álcool, né? Mas bebia escondido, pedia alguém para buscar e tal. E a gente percebe, assim, muitos casos, quando a gente começa a entender e observar mais, entender que isso é uma doença, a gente vê que o comportamento dessas pessoas na rua é um e dentro de casa é outro totalmente diferente. A gente vê na rua, às vezes, um comportamento assim tranquilo, sem agressividade, e dentro de casa, a transformação. Pois isso acontece, né? Porque na rua ele está no lugar que ele quer, né? Fazendo o que ele quer. Ele chega dentro de casa e ele às vezes vai só para dormir, né? E começa ali a exigir, né? Infelizmente, da família, né? Pede dinheiro para bebida, né? A maioria, né? Não fala que quer bebida, fala que está devendo de tal, que precisa pagar, que tomou dinheiro emprestado, que tem que comprar um tênis, né? Tem que comprar uma roupa. Então, e se a família não der, né? Agride, né? Dependente agride. Eu vejo muito isso na televisão, né? Eu vejo muito isso na televisão. Essa agressão que há ali, né, do neto agredir o avô, né, se não tiver dinheiro, né, bate, né, quer dinheiro de qualquer maneira, porque chega um momento da doença da adicção, né, como eu falei aqui, a pessoa não tem controle, né, o álcool e a droga passam a controlar a pessoa. A pessoa não tem, por mais que a pessoa fale, eu quero parar, eu vou parar, a pessoa não consegue parar. Porque aqui fora, a maioria não consegue parar. Se ele não tirar esse tempo para ele e fazer um tratamento, né? Se afastar da sociedade, para lá dentro da comunidade, vai ter esse tempo para parar e pensar. O que eu quero para a minha vida? Né? Eu cheguei num ponto que eu tive que... a gente falou Deus, né? E eu mesmo no uso, após o uso, acabando de usar, eu pedia a Deus, falava com Deus, né? Que eu queria parar de usar, não queria perder minha família, não queria morrer usando droga, não queria perder minha família. E estava perdendo minha família, porque chega um momento da família, né? Tinha esse momento que você parava, que você conversava com você mesmo? Tinha esse momento que eu olhava para cima assim, né, e falava, se o Senhor não me ajudar, Deus, eu não vou conseguir sair dessa. Porque eu quero sair, mas sozinho não consigo. Eu não quero morrer usando droga, eu não quero perder minha família. Né? Não acho que eu falo que a família é importantíssima na recuperação do adicto hoje que está buscando essa ajuda, buscar fazer esse tratamento. Eu agradeço muito a Deus, a família que eu tenho e a família que eu entrei nela. Né? Família de muita oração. Então, a oração, né, transforma a pessoa. Então, essa agressão, infelizmente, acontece. Né? Porque a pessoa... ela não quer fazer aquilo. Ela está doente. Ela está doente, né? A abstinência, né? A compulsão,
Porque se a pessoa deu a primeira cheirada, a primeira fumada, a lábia compulsão. E ali ela quer mais. No seu caso foi o quê? Curiosidade? Pois então, eu comecei na cerveja. Ah, tá. Incrível que pareça, quando eu morava nos Barros, Uhum. tinha um rapaz lá que tinha um bar, eu tinha 6 anos nessa época. Ele me deu um copinho, assim, uns copinhos de medida de pinga, colocou meio de pinga e me deu, eu não sabia o que era, eu bebi. Eu fiquei zonzo e fui dormir debaixo de pé de café. Minha mãe me achou eu lá. Com 6 anos É, de idade? Que é de isso, idade. Aí minha mãe me achou eu dormindo lá, aí me deu uma coça de couro, sabe? E daí pra cá, né, não fiz mais, né, que eu não sabia o que eu Sim, tinha aham. bebido, o cara me deu por covardia. E aí, depois, mudei pra Paula Cândido, né? E Sim, aham. com 15 anos, eu experimentei a cerveja. A cerveja. Achei ruim, mais gosto, né? Mas aí, né? Aí já comecei a conhecer os colegas, enturmar com os amigos. Sim, né? aham. E ali comecei, né? Final de semana assim, costumava beber. Você viu que eu fui Aí foi virando uma rotina a cerveja. a cerveja. Eu encontro com os amigos. E eu fui conhecer as drogas ilícitas, que é a cocaína, estava com 21 anos de idade. Antes eu só consumia cerveja e pinga, Uhum. sabe? E aí fiquei conhecendo, através de um amigo que trouxe, naquela época eu não via que alguém falava em cocaína aqui em Paula Cândido, né? Sim, aham. E ele trabalhava no Rio, ele trouxe, e eu experimentei, e aí de vez em quando ele vinha e trazia. Aí a gente usava. Depois de certo tempo, eu falei, experimentou, gostou, Acabou. aí complicou, né? Porque aí eu comecei a desenvolver essa doença, né? Porque tem pessoa que não desenvolve essa doença da adicção. Tem pessoa que bebe socialmente, mesmo assim de vez em quando costuma errar a mão ainda. Mas tem Sim, pessoa aham. que não desenvolve essa doença. E eu desenvolvi essa doença. E aí comecei a gostar, comecei a procurar mais e foi terrível, né? Eu cheguei a chegar no crack, né? Fiquei 1 ano e meio usando crack. E graças a Deus que ele me derrubou e eu parei rápido, eu aceitei ajuda, né? Aí que era o fundo da fossa. A fundo da fossa. Não é fundo do poço, é fundo da fossa. Porque, né? Eu estava ali presente, só de corpo, né? A mente não estava ali, né? Dentro da família, né? Já tinha nossos 3 filhos, né? E hoje eu lembro, cara, me dá uma tristeza danada, né? Dentro da minha casa. Porque olhar pro rosto da minha esposa, tristeza, sabe? Eu vi no rosto dela. Minha mãe, mesma coisa, chorando sempre. Então, foi momentos terríveis que eu passei. E onde que hoje, cara, que eu puder fazer para ajudar o dependente, eu ajudo. Porque eu sei um pouquinho que a minha família passou comigo. Que só ela que sabe o que passou. Exatamente. Mas eu sei o que eu sofri também, né? Para me sair. Sim, aham. Para me sair, que não foi fácil, né? A mentira, né? A pessoa me oferecia ajuda, eu falava que tinha 15 dias que tinha parado de usar e não era, sabe? E um belo dia, né, cara, eu estava conversando com a pessoa, me chamou para conversar comigo, falou comigo o que eu estava fazendo com a minha vida, né? Eu estava matando a minha mãe, matando a minha família. E eu falei para ela que estava parado 15 dias que não usava, e era mentira de novo. Era mentira. Uhum. Né? Porque a gente não assume. Sim. E a gente conta mentira pra gente mesmo. Pra No caso, gente você contava pra você mesmo. E É. também para as pessoas que estavam sofrendo, né? A minha sofrendo. E eu acabava que acreditava naquelas mentiras e Sim. acabava eu tinha que contar outra mentira para rebater aquela e aquele processo virando aquela bola de neve, né? E aí no outro, passou um tempo, aí a família da minha esposa me ofereceu ajuda, falava que estava parado e tal. E era mentira. E aí um belo dia, conversando com essa mesma pessoa que me ofereceu ajuda lá atrás, né? Eu conversando com um assunto completamente diferente. Aí não, acabei de conversar com ela já aí, saindo para vir embora, veio na minha mente de pedir ela ajuda. Falei com ela, eu quero ajuda, eu não estou aguentando mais esse mundo aqui fora, não. Aí começamos o processo, né? Sim. De procurar olhar a comunidade terapêutica, né? Olhar com alguém que já passou, como que funciona lá.
andei olhando uma aí que disse que entrava droga lá dentro, aí a gente não foi para aquela lá. Mas antes de chegar nesse processo de eu aceitar a ajuda, né? Foi, né? A tristeza dentro da minha casa, uma tristeza, Sim, cara, né? Meu filho mais velho, eu lembro que ele perguntou à minha mãe uma vez o que estava acontecendo comigo, sabe? Então, eles não sabiam que eu usava. Né? Minha esposa sabia. Então, foi um momento triste, terrível que eu passei na minha vida, que minha família, né, passou comigo, porque eu trabalhava, né, em Viçosa, mas o dinheiro, meu, infelizmente, era praticamente todo para droga. Pra droga. Eu nem compra para dentro de casa fazia, sabe? Meu sogro que ajudava em casa, né? E você vê que chega, como que a doença de adicção faz com a pessoa, a dependência química, né? E é importante a sua fala que você disse agora, porque na verdade é a sua família sofrendo, mas você também estava sofrendo muito com aquilo. Né? Porque é uma doença, né? Então, tipo assim... É uma doença. Cara, igual você falou, né? Porque... e para você não era fácil você ver a sua família também sofrendo igual estava por causa, né? Da sua doença, né? Que é importante a gente usar a fala doença, porque é uma doença mesmo, né, Benedito? É uma doença. Seu Benedito, e no caso do filho do senhor, se é que a gente pode falar assim, é o senhor que percebeu ou ele que procurou ajuda? Eu percebi. O senhor que começou a perceber? Porque chega um ponto que não tem como, né, não perceber. Mas aí a minha filha comentou comigo. Né, me perguntou se eu já tinha percebido o comportamento. Você já percebi, né? Aí um dia eu chamei ele num canto, falei assim, José, você está usando droga? Ele falou, tô, sim. Ele não mentiu. Né? Porque às vezes o dependente mente, não tô, mas ele não mentiu. Eu estou assim, pai. Né? Aí eu perdi o chão, né? Porque eu já esperava sim que ele usasse, mas eu esperava também que não, né? Mas ele... Os pais, ele foi sincero, sim, pai, estou usando. Aí eu perguntei, você quer ajuda? Você quer sair dessa vida? Eu falei assim, quero sim, pai. O senhor pode me ajudar? Eu assim, posso sim, José. Eu já conheci o Paulinho, né? Inclusive ele já tinha me convidado para falar da sobriedade antes, eu não fui. Né? Eu falei assim, José, eu posso conversar com o Paulinho, ele pode orientar nesse sentido. Né? E aí começou todo o processo. Ele falou que queria ajuda, eu falei, graças a Deus. Né? Nossa, que benção. Porque é o primeiro passo, o dependente tem que admitir. Né? Nós trabalhamos ali com 12 passos. O primeiro é admitir, que é o mais importante. Né? Quando ele admite, né, já é um passo muito importante. Então, aí eu conversei com o Paulinho, né? Paulinho já conhecia a comunidade Ricardinho, lá de Cotaguases, né? Que ele também fez tratamento lá. Né? Aí a gente mexeu com a sua pelada, tudo que precisava. Sim. Né? Aí é um processo, né? Até que, porque tem uma demora grande, né, em sair esses exames. Né? E o dependente também, ele puxa para trás. Ele puxa para trás e a gente tem que... É um processo de paciência, né? Paciência, né? Para fazer os exames, né, de manhã. Como é que fica em jejum uma pessoa dependente? Sim. Né? E eu precisava de estar controlando ele nesse sentido, né? Levantando cedo. Você já coletou fezes, já coletou urina? Você está em jejum para você fazer exame? Né? É aquele processo. Não, pai. Amanhã eu faço. Aí, vai passando. Né? Paciência e muita fé em Deus, né? Muita. Que é Deus que... Né? Mas aí, sim, arranjou pelada, né? Já estava todo conversado lá, né? Encaminhamos ele para lá, fez o tratamento de 9 meses, que beleza. Né? Saiu de lá, né? Bem, passou um tempo, recaiu de novo. Sim. Mas aí ele mesmo me falou, pai, recai. Falei assim, agora? Não, agora eu tenho que buscar de novo. Sim, Né? Mas eu deixei por conta dele mais, por conta dele. Aí ele mesmo foi por conta dele. Foi passando,
né? Aí um dia ele falou assim, pai, não estou aguentando, eu quero sair daqui, eu quero ir tratar. Foi para a Casa do Caminho, uma casa também muito boa que tem em Viçosa, Sim. mas o tratamento lá é mais curto, 3 meses. Né? Uhum. Ficou lá os 3 meses, voltou, recaiu. E nessa segunda recaída, né, ele mesmo buscou por conta dele. Né? Eu ajudei em alguma coisa, né, ajudei a comprar coisas que ele precisava de pessoal para ele poder estar levando, né, porque nunca tem essas coisas, a gente tem que ajudar mesmo. Uhum. Né? Aí ele mesmo correu atrás, né, voltou para o Projeto Ricardinho. Uhum. O Projeto Ricardinho estava com dificuldade financeira, estava em fechar, e acabou fechando mesmo, né? E agora? Fechou. Meu Deus, e agora como que vai fazer? Mas já estava tudo no plano de Deus. Ele voltou cá para a comunidade terapêutica Nossa Senhora da Divina Misericórdia, uhum. em Ubá. Né? Porque antes ele tinha olha o que a droga faz com o dependente. Ele já tinha sido instruído para ir para essa comunidade Divina Mãe de Misericórdia aqui perto. Né? Mas ele falou assim, não, eu quero ir para mais longe. Né? É a dependência que puxou ele lá para mais longe. Né? Eu não sei. Às vezes ele pensou em sair de lá, já desviar para o outro lado. E para vir embora, né, que a dificuldade, nós estávamos na pandemia, outro momento mais difícil ainda. Difícil, né? Aí o que o coordenador lá sugeriu? Falei assim, Sr. Benedito, nós vamos colocar ele no ônibus, encaminhando ele para a comunidade de Ubá, e você aguarda ele na rodoviária. Aí combinamos, né? Eu fui para Ubá, aguardei na rodoviária, já fui com o carro já pronto para chegar na rodoviária e levar ele para a comunidade. Para a comunidade. Sim. Aí deu o horário do ônibus chegar, o ônibus chegou, cadê José Ricardo? Ele tinha chegado, já tinha dado uma volta lá, né? Para ele desviar para o outro lado e não me encontrar mais, foi Deus mesmo, né? Aí até que enfim apareceu José Bertini. Pai, estou aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Entramos no carro. E aí depois desse tempo ele está lá até hoje. Está lá até hoje. Graças a Deus. Completou o tratamento. Bom. Aí, igual eu te falei. Pessoal que está acompanhando a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu costumo dizer bate-papo, que é muito importante, a gente está falando de tema muito importante. Se a gente for conversar muitos assuntos, mas eu queria que o Paulinho, né, falasse mais, né, mais as coisas que ele trouxe para falar primeiro, e também o Sr. Benedito depois, para a gente estar encerrando o nosso bate-papo. Fica à vontade, tá, Paulinho? Fica à vontade para você falar, né, convidar as pessoas e falar de forma geral, que, né, tá aqui no folheto, enfim, fica à vontade. Legal. Então, o Bené falou sobre, né, o dependente assumir, né, e a família nunca quer ouvir que está usando, sempre que ouvir quer ouvir o não. Né? Então, aquela que a família não acredita ali. Será que meu filho está usando? E a gente vê muito disso, né, às vezes as pessoas falam assim, seu filho está usando, seu marido está usando droga e tal. Não está, não acredito, não está não, e passa muito tempo não acreditar que está usando. Né? A família não quer acreditar nisso. Ela não quer acreditar com o filho dela esteja fazendo isso. Que está usando. Então, é um desafio enorme que o Zé Benedito falou, né? O Zé falou, o chão cai para a pessoa, né? E, Paulinho, e a gente tem muitos casos também, que eu conheço pessoas que às vezes não precisou também dessa questão da ajuda, né? Questão de atitude de Deus também, que não precisou de um tratamento, mas que largou também a bebida, o álcool, no caso, o cigarro. Acontece muito isso também, né? Acontece. Dentro aqui da nossa cidade tem, né? Nós temos membros, né? E que estão conseguindo sem fazer o tratamento, né? Deus e a atitude e Deus, né? Atitude de Deus, família, né? E a família. É a oração, porque
é um acontecimento que acontece assim, né, por acaso, né? Porque ninguém sabe se vai desenvolver essa doença. Se eu soubesse que eu ia desenvolver essa doença, eu não tinha começado. Com certeza. Né? Então, a pessoa começa ali e de a pouco não tem o controle mais. E é a família que passa a enxergar isso tudo. Mas não é que eu falo, quando é a família que busca de Deus, oração, isso é uma ferramenta imensa que a família tem, né? Que as pessoas que terminam na cidade que estão conseguindo, a família busca a Deus, cara. A pessoa também busca a Deus, vai à missa. Quando todo mundo está no mesmo caminho. No mesmo caminho, né? Só desviou um pouquinho ali, mas é na onde que eu falo que a família é importantíssima. Deus de pequenininho está levando os filhos para a igreja. Não importa se os filhos às vezes vai chorar dentro da igreja, vai querer correr, mas segura aí para não correr, chora, mas fica ali dentro da igreja, né? Ele pode, depois, quando ele crescer, ele pode desviar, mas lá na frente ele vai voltar para o caminho certo de novo, porque teve aquele aprendizado, né? Desde pequenininho está levando para a igreja, né? Os locais certos, né? Certo, né? Participou dos processos, toda a igreja, primeira comunhão, eucaristia, crisma, né? Batizado. Então, está no caminho de Deus buscando. Então, ele pode desviar, mas lá na frente ele vai voltar para o caminho de novo de Deus, né? Porque teve esse ensinamento. E então a família ela é importantíssima. Então nós temos na nossa cidade aqui, né, pessoas que estão conseguindo parar. Não é que eu falo que é só por hoje, né? Não fala nunca mais eu vou fazer isso. Não, nunca mais é muito longe. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então vamos viver hoje. Né? E viver hoje não é só viver hoje, não usar drogas, né? É também aproveitar o dia, cara. Observar o dia, trabalho, família, né? Um passarinho, né? Um movimento que passa, viver o dia, cara, né? Porque já não sabe amanhã o que vai acontecer, então eu tenho que não usar hoje e também aproveitar esse dia também, né? Que é muito importante para nós. E a pastoral, né? Esse primeiro passo que o Zambiana falou, que é admitir, né? Enquanto a pessoa, que eu já falei nisso, enquanto a pessoa não admitir, não ela mesmo enxergar que ela precisa de ajuda, não vai ter essa mudança. Que a família pode querer buscar para ela, mas não vai resolver. Sim. O dependente que tem que enxergar isso, né? Mas a família não pode existir, tem que estar mostrando o caminho, né? Então, tem uma passagem em Efésios 6, capítulo 4, de 2 a 6, que fala, honra teu pai e tua mãe, que isso é o mandamento de Deus, para que tenhas longas vidas sobre a terra. Não é longa vida você viver 90 anos, 100 anos. Né? É você viver bem. Sim. Ter uma vida espiritual, né? Ter uma vida, né, de ajudar as pessoas, de construir uma família. É você viver, não você sobreviver. Porque a pessoa que está no mundo do álcool da droga, a pessoa está sobrevivendo. Né? A pessoa não está vivendo. Então, né, essa passagem bíblica que tem em Efésios, é fundamental, é para que a gente tenha longa vida sobre a terra, mas longa vida em viver com sabedoria, com amor, né? Obediência. E tem também, nessa mesma passagem no final, fala sobre pais, não exaspereis os vossos filhos. Né? O que é isso? Não provocar o filho, né? Não xingar o filho, não dar um mau exemplo para o filho. Né? Procurar, fala até no final, compreender qual é a doutrina de Deus. Né? O que Deus quer para nós, né? A vida boa, a vida vivida com sabedoria, com humildade, com santidade, né? Que nós vamos conseguir ter essa longa vida sobre a terra, mas longa vida com sabedoria, né? Sim. E a Pastoral da Sobriedade nasceu, né? Então, com um desafio lançado por João Paulo II, né? A todos nós, né? Contra o flagelo da dependência química, né? Que assola tantas famílias, né? De nossa sociedade. E ele fala também, o João Paulo II fala que as drogas, né, inclusive o álcool também para nós é droga, né, só que a droga lícita é liberada. As drogas é um mal. João Paulo II fala isso. As drogas é um mal. O mal não se der trégua. Então nós temos que, né, ter pulso firme. Seguir firme. Firme. Não pode dar brecha, né, para esse mal. E então falar para quem está nos ouvindo, né? Que não desista, né, cara, né, dos seus parentes, filhos, marido, né? Busca primeiramente a Deus, né? Porque a força está nele para suportar,
que só Deus dá força para a gente suportar. Mas também trata com mais firmeza o dependente. Não dá tudo. Fazer corpo mole não vai resolver. Não vai resolver, cara. Se fazer corpo mole, aí que não vai parar mesmo, porque ele está tendo tudo que ele tem na mão ali. Então, ele tem que sentir na pele, né? Onde a família está sofrendo, ele tem que sentir. Ele tem que enxergar que o ciclo está fechando para ele, né? Que ele tem que fazer uma escolha. Viver ou morrer. Que eu tinha que fazer essa escolha, né? Que eu queria para mim. Eu falei, não, eu quero viver, eu quero morrer, não. Né? E graças a Deus eu aceitei essa ajuda, né? Fiz esse tratamento, né, lá no Projeto Ricardinho, conforme o Bené falou. 9 meses, né? E lá, quando eu estive lá, cara, tinha a mesa grandona assim, tinha 22 pessoas comigo lá, sabe? E os pessoal do Narcótico não me levava a mensagem de 15 dias, que é o HI que fala, né? Hospitais e instituições, que faz um preparo para estar levando a mensagem da comunidade terapêutica, né? Porque nem tudo que a gente fala aqui pode estar falando lá dentro da comunidade terapêutica, tem que saber o que pode falar lá dentro. E aí eles falaram que a cada 10 pessoas que terminam o tratamento, apenas 3 conseguem ficar fora. Mas sendo que 2 ficam um certo tempo, mas recaem. Só um que segue o caminho. Aí eu olhei na mesa assim, tinha 22 pessoas. Eu falei assim, eu quero ser um desses aí. Né? E ali comecei a, né, desde que eu cheguei para a comunidade terapêutica, né, comecei a rezar, que ganhei um texto da minha mãe, ando com ele, tá aqui no meu bolso aqui, tá até hoje, né, eu ando com esse texto da minha mãe, né, rezo nele. Comecei a rezar, né, cara, né, lá dentro, e tive um momento muito especial dentro da comunidade terapêutica, cara. Um belo dia, né, eu estava lá, sempre eu era o primeiro a acordar do quarto, que era vários quartos, era 3 quartos. Sim. Cada quarto tinha 6 beliches. E eu sempre acordava primeiro. E nesse dia, tinha dia que eu acordava e saía para o terreiro fazer minhas orações. E esse dia eu fiquei no quarto, né? Sentei na cama e comecei a rezar. E eu senti, cara, a presença de Deus ali, sabe? Eu comecei a chorar, sabe? Mas é que é choro de alegria, sabe? Porque eu senti Deus entrando no meu coração ali, cara, né? Senti a presença dele ali e foi uma coisa maravilhosa, cara, sabe? Uma coisa sem explicação. Né? Só sei que foi uma coisa maravilhosa que eu senti. E veio aquele choro de alegria, cara, que eu senti que realmente ali Jesus estava se apoderando de mim, sabe? E me transformando, né? Então, ali comecei, né? Dei continuidade, né, cara, minhas orações. Foi um momento muito especial que eu tive ali, né? Então, eu vou deixar pro Bené depois fazer o convite aí, né? Sim. Aqui tem um pedacinho que fala, né? Quem pode participar da pastoral? Todos podem participar, inclusive você e eu. Afinal, todos nós somos afetados de alguma maneira pelo mal das dependências químicas e do pecado. Então, todo mundo é afetado, né? Por mais que uma família não tenha um dependente químico, um usuário de álcool, de droga, mas ele é afetado, porque um dependente químico, né? Infelizmente, ele vai arrumar um jeito de arrumar dinheiro para comprar sua droga. Ele entra na casa de uma família. A família tem alguém que tem alguma arma lá, faz uma besteira, mata essa pessoa lá. Essa pessoa, infelizmente, né? Então, todos nós somos afetados, né? Pela dependência química, né? Então, que, né, os familiares aí, né, buscam ajuda, cara, para a Pastoral da Sobriedade. É um grupo muito importante, né, onde a gente trabalha com 12 passos, trabalha a palavra de Deus, a transformação que Deus faz no nosso coração, né? E trata o dependente com amor, né? Mostra ele que você está ali para querer ajudar, mas não dando as coisas para ele, dinheiro, né? Porque o dependente é muito manipulador, infelizmente, né? Então a família tem que ter pulso firme também, para que ele possa sentir na pele, né? E aceitar, né? E buscar essa ajuda. Então eu agradeço aí, né, pela oportunidade, né? E que Deus continue nos abençoando, cara, na nossa caminhada, né? Eu peço muito a Deus saúde, né, para que eu possa estar ajudando mais pessoas, né?
Porque o que eu puder fazer para ajudar, eu faço, cara, porque eu sei que é o sofrimento, né, da dependência química, né? Então, te agradecer pela oportunidade e parabenizar pelo seu programa aí. Obrigado, Paulinho. Benedito, nosso amigo Bené, vai fazer o convite, né? Fica à vontade, Bené. Sim, nós estamos falando de pastoral da sobriedade, né? Mas falar também o que é sobriedade. Sim. Né? Porque muitas pessoas não sabem o que é sobriedade. Sobriedade é o controle, né, que a pessoa precisa de ter sobre si mesmo, sobre seus comportamentos, maneira de falar, de agir. Né? Então, a pessoa sóbria é uma pessoa controlada. É isso que a pastoral da sobriedade oferece, uma vida de sobriedade. Né? A pastoral da sobriedade não é a finalidade dela tirar a bebida da pessoa. Né? Isso vai depender da pessoa compreender, né, se o álcool está prejudicando ela e outras pessoas, então ela é um dependente, ela precisa de ajuda para parar. Mas quantas pessoas que são controladas da bebida? Né? Quantas pessoas aí que tomam sua cervejinha controladamente, tomam sua cachaçinha, seu vinhozinho, né? Não se prejudica, não prejudica o outro, né? Tá aí trabalhando, contribuindo para a sociedade. Né? Então não é isso, né? É a doença. A pastoral da sobriedade procura combater a doença da dependência, né? Causada pela dependência, pelo uso excessivo, né? Falamos aí do álcool, né, que pode ser a primeira droga que abre caminho para as outras drogas. Né, a pessoa toma o álcool, né, o que acontece? Ela perde o controle, ela perde a sobriedade, ela perde o controle físico, emocional, psicológico. Né? Daí ela vai querendo mais, né, a mente vai querendo mais outras coisas. Né? Aí ela vai começando a experimentar outras coisas. Né? Nós falamos de dependência química, porque tem outras dependências também. A dependência emocional é quando a pessoa, né, principalmente a criança, adolescente, se isola. Ele tem dificuldade de conviver com ela mesma e com os outros, aí ela se isola. Né? E aí os pais têm que prestar atenção nesse comportamento da criança. Né? Às vezes os pais acham, está fazendo manga, está fazendo birra. Às vezes não é. Pode ser sim, mas às vezes não é. A mudança de comportamento, né? Às vezes ela está ali, é uma coisa emocional que nem ela entende. Né? E cabe aos pais também observar. Né? É um tipo de dependência também. Uhum. Tem a dependência tecnológica, né? Muito moderna hoje. Que está crescendo muito, né? Está crescendo. Né? Inclusive, nós ficamos preocupados com as crianças. E é uma dependência muito séria. Mas que afeta todos nós. Sim. Né? Que precisamos da tecnologia. Isso virou instrumento de trabalho nosso. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado também. Né? Principalmente para dar exemplo para nossas crianças, para nossos adolescentes. Sim, né? E tem outro tipo de dependência também, que é a dependência em jogos, né? Que chama ludopatia. É a dependência em jogos, jogo de azar. Né? A pessoa começa jogando ali por brincadeira, né? E vai envolvendo, daí a pouco vai envolvendo dinheiro, né? Vai fazendo dívida, né? Aí se perde, né? Vai à falência e gera um monte de coisas. Né? Então, são vários tipos de dependência, né? Igual o Paulinho falou aí. Né? De um modo geral, todos nós somos dependentes. Quando não é uma coisa é outra, né? Quando não é uma coisa é outra. E tudo é dependência muito séria, né? Sim. Quando você entra na tecnologia do celular, vai para jogos, né? E é uma coisa do século agora, é uma coisa que está acontecendo muito séria. Isso puxa a curiosidade da gente. Né? A gente vê uma coisa ali, a gente vai querer ver o resultado daquilo. Sim. Né? Aí por aí vai. Então é um cuidado que precisa ser tomado, é muito sério. Então, até tem pessoas já internando, né, com essa dependência tecnológica. Né? Numa reunião dessas que a gente frequenta reuniões também, né, que fala sobre dependência, de sobriedade. Uhum. Né? Um pai estava falando comigo que o filho dele, né, procurou ajuda, procurou internação, porque se sentiu que estava dependente do celular. E estava me perguntando como que ele devia fazer agora, depois que ele voltasse. Né? Que na cidade dele não tem um movimento de autoajuda, né? Um programa de autoajuda para ajudar. Né? Aí eu falei com ele para procurar um jeito, um lugar mais próximo para ele poder frequentar, para ele buscar. Né?
essa ajuda. Né? Então é sério, né, essa questão da Sim, dependência. muito sério. Uma dependência vai puxando a outra. Né? E a Pastoral da Sobriedade é um grupo de pessoas, né, que oferece ajuda. Né? Ela oferece, ela não impõe, ela oferece. Né? Inclusive, tem pessoas lá mais jovens. Né? Nós estamos com uma frequência, infelizmente, poucas pessoas, mas tem uns poucos lá que são perseverantes. Né? Que, então, por essas pessoas, nós precisamos de estar lá, ajudando. Eles se sentem bem, né? Falam que está sendo bom para eles. Né? Então, por essas pessoas, nós estamos lá. Né? E através dessas pessoas que frequentam também, é que outras pessoas vão entender também, ouvindo delas, acaba tornando uma força, né? Com certeza. Ah, você está frequentando, né? E uma pessoa também vai dando força para outra, né? Para poder também buscar essa ajuda. Isso chama a curiosidade de outros, né? Né? O que o fulano está fazendo ali? O que você está fazendo ali? Eu estou buscando ajuda, né? Tem pessoas que vão lá um dia, né? Não volta mais. Sim. Porque quer uma ajuda imediata, e não é de imediato. Igual o Paulinho falou, passo a passo. É só por hoje. Né? Nós temos o passo admitir, logo em seguida nós temos o passo confiar. Aí nós temos uma semana para vivenciar aquele passo admitir. Por quê? Porque esse passo tem que ser vivenciado. Né? Eu não posso dar um passo maior do que a minha perna. Né? Meu passo tem que ser sempre mais para frente, mas no tempo certo. Por isso que tem uma semana. Por isso que é uma reunião por semana. Poderia ser uma reunião todo dia, né? Mas é uma reunião por semana. Para a pessoa vivenciar essa semana, eu estou admitindo. Uhum. Né? Ela tem que colocar essa semana eu estou admitindo. No outro semana que vem eu passo a confiar. Essa semana eu preciso de confiar. Eu preciso de ser mais forte. Né? Para buscar essa vida nova. É porque a sobriedade é uma busca de uma vida nova. Né? E aproveitando a oportunidade, eu convidando as pessoas para participarem das nossas reuniões, toda sexta-feira, ali na Casa São Vicente, aqui na Praça Celso Machado, às 19h30. Né? Nós estamos lá aguardando. Não tem problema se chegar atrasado, às vezes as pessoas ficam pensando em chegar atrasado. Não, qualquer hora que a pessoa chegar lá, ela vai ser bem acolhida. A porta está aberta, né? O importante é ela chegar. Com certeza. Sim. Pode falar, Paulinho, fica à vontade. A pastoral, né, é o grupo de autoajuda, ele trabalha nas cinco frentes, né? Uhum. Que é na prevenção, que é para quem nunca experimentou drogas, na intervenção, para quem fez uso de droga esporadicamente, Sim. na recuperação, né, do dependente químico, que é aquele que sai da comunidade terapêutica, né, Uhum. e frequenta as reuniões aqui fora, na reinserção familiar e social, né, o dependente, né, e reinserir ele na sociedade novamente, Uhum. né, que ele buscando recuperação e estando bem, e vai ser uma pessoa, né, que pode, né, vai conseguir o trabalho, né, vai continuar a sua vida ali, né, vai construir uma família se não for casado. E na atuação política, né, que é criar rede, diálogo, né, articulação, né. Então tem algumas aqui, igualzinho, a atuação política, né, a gente não trabalha, né, muito isso, né. Uhum. Mas a frequência das reuniões, Reinaldo, igualzinho eu frequento as reuniões, eu frequento o Narcosta, não frequento a pastoral. Então o dependente precisa dessa frequência aqui fora. Porque o álcool e a droga, né, a gente falando mais sobre isso aqui, deixa um vazio na mente da pessoa. Então a pessoa tem que preencher esse vazio com coisa boa. Né? E essa doença da adicção, ela não tem cura, ela está paralisada. Ah, mas por que Paulina está paralisada? Né? Eu vou fazer 14 anos que eu estou limpo, graças a Deus. É porque se eu hoje tomar um gole de cerveja, eu vou despertar essa doença novamente. E aí o bicho vai pegar de novo, né? Então, eu preciso frequentar aqui fora o grupo de autoajuda. Para poder, porque a gente fala um tema que o remédio entra pelo ouvido e a doença sai pela boca. Então, eu tenho que ouvir as coisas boas, né? Eu tenho que desabafar, falar aquilo que está me incomodando, né? Que é a partilha que a gente fala, né? Se eu tive pensamento de usar, eu tenho que desabafar aquilo ali, eu tenho que ligar para alguém, pedir ajuda, ó, veio a vontade de usar aqui, né? A gente troca aquela ideia ali, a vontade, do mesmo jeito que ela vem, ela passa também. Sim. A pessoa não pode pegar a vontade de ver, correu lá, foi lá usar, né? Se ela quer parar, ela vai pedir ajuda.
né? Então, esse processo aqui fora, o dependente tem que estar buscando esses grupos de muita ajuda aqui fora, para poder se manter limpo, né? Só por hoje, né? Um dia de cada vez. Não, com certeza. Mais alguma consideração, senhor Benedito? Não, é só agradecer mesmo pela oportunidade, né? A gente está falando sobre esse fato, né, tão importante. Sim, aham. Sobre a pastoral da sobriedade e dependência, né? Que é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo agora, né? Bom, agradecer o senhor Bené, Benedito, Bené, né? Paulinho. A gente, né, esse assunto tão importante, a pastoral de sobriedade, parabenizar vocês, né, pelo trabalho, que Deus possa continuar abençoando vocês, dando firmeza, né, para poder continuar lutando para essas pessoas, né, que tanto precisam de ajuda, né, reforçar o convite para os familiares também poder participar, a importância que foi falado da família, né, nessa questão da autoajuda. E o nosso Podguina é isso, né? Eu costumo, as entrevistas, bate-papo aqui, a gente não faz cronograma, é Deus que manda, né? Então Deus me orientou a convidar vocês, né? Hoje estamos aqui. A nossa conversa ela vai estar toda no YouTube, no canal do YouTube lá do Podguina. Alguns cortes vai estar disponível no Instagram e também no TikTok. Pedir para as pessoas compartilhar, porque a gente tratou de assuntos aqui seríssimo, importante, e que muda a vida das pessoas, transforma a vida das pessoas, para que a nosso bate-papo ele chegue a muitas pessoas e que muitas pessoas possam, né, sentir convidado também transformada. Não é isso? E é bom que outras pessoas também procurem conhecer a pastoral da sobriedade, mesmo que não tenham dependente em casa, né? Mas que pode ajudar outras pessoas, pode encaminhar outras pessoas, né? Orientar, né? Porque a pessoa precisa de conhecer. Às vezes as pessoas não frequentam porque não conhecem. Porque a pastoral não é só para quem tem um problema dentro de casa, é para conviver com uma sociedade como um todo, né? Com essas pessoas do dia a dia que a gente encontra, né, que estão doentes, precisando aí da ajuda, do saber conversar, né, como tratar, como comportar, né, isso é super importante, faz diferença, não é isso, Roberto? Com certeza. Então é isso, gente. Obrigado a todos.